Vou te fazer uma pergunta incômoda. Se você tivesse que escolher entre ganhar R$ 500.000 agora mesmo ou receber R$ 1 que dobra de valor todo dia durante 30 dias, qual escolheria? A maioria escolheria os 500 mil. Erro matemático brutal. No 30º dia, esse real que dobra teria se tornado 536.870.912 reais. Mais de 1.000 vezes o que parecia a opção segura. Essa diferença entre o que parece razoável e o que é matematicamente correto é exatamente o que separa quem constrói riqueza de quem vive preso a vida toda. Em meus 99 anos, vi essa confusão destruir pessoas brilhantes repetidas vezes. Não porque sejam bobas, porque o cérebro delas está programado para o presente imediato, não para o futuro exponencial. Existe uma barreira invisível que divide dois mundos completamente diferentes. De um lado estão os que vivem de salário em salário, presos num ciclo que nunca termina. Do outro estão os que constroem algo que realmente importa. Essa barreira não tem a ver com sorte, não tem a ver com contatos, não tem a ver com um diploma universitário caro. É psicológica, é comportamental e tem um número específico, 100 mil. Os primeiros 100 mil são a barreira financeira mais brutal que você vai enfrentar. Não porque o valor seja impossível, mas porque tudo na sua biologia, tudo no seu ambiente social, tudo no sistema econômico que te cerca, trabalha ativamente contra esse objetivo. Quando você entende o porquê, quando realmente entende os mecanismos, tudo muda. Comecemos por algo que ninguém quer admitir. Seu cérebro não foi desenhado para te fazer rico. Foi desenhado para te manter vivo num mundo que não existe mais. Durante 200.000 anos, nossos ancestrais viveram em ambientes onde a próxima refeição não era garantida. Se encontrava algo comestível, comia imediatamente. Se encontrava algo que dava prazer, aproveitava na hora, porque amanhã podia estar morto. Essa programação ficou gravada no seu sistema nervoso. O problema é que as regras do jogo mudaram completamente nos últimos 100 anos, mas seu cérebro continua operando com o software da Idade da Pedra. Hoje, você não precisa caçar para comer, não precisa se proteger de predadores, mas seu cérebro ainda reage como se estivesse em perigo constante, ainda busca gratificação imediata, ainda quer a recompensa agora, não em 10 anos. E isso te mantém preso num ciclo do qual 93% das pessoas nunca escapam. Observe este padrão. Você recebe seu salário no dia 5. No dia 6, já está pensando em comprar algo que te dá prazer imediato. Roupa nova, um restaurante, tecnologia que não precisa. Seu cérebro libera dopamina só de imaginar a compra, te empurra para a transação, te convence de que você merece, de que trabalhou duro, de que a vida é curta, e você cede. Todos cedem. 97% das pessoas cedem a esse impulso mês após mês durante toda a vida. Agora imagine o cenário oposto. Você decide guardar 10% do seu salário todo mês. Abre uma conta de investimentos. Coloca R$ 1.000 no primeiro mês, 2.000 no segundo, 3.000 no terceiro. Olha para esses números e seu cérebro não sente absolutamente nada. Zero prazer, zero dopamina, zero recompensa imediata, e uma voz começa a sussurrar na sua cabeça. Para que está fazendo isso? Está se privando de coisas boas agora para ter um pouco mais depois? Essa voz é sua programação ancestral gritando. 90% das pessoas escutam essa voz e abandonam. Voltam ao padrão anterior. Gastam o que ganham ou mais do que ganham. Ficam presas nesse ciclo para sempre. Mas há uma pequena fração de pessoas que não abandona. Entendem algo fundamental que a maioria nunca compreende. O jogo não é sobre sentir prazer agora. O jogo é sobre construir capital. E capital é poder puro. Capital é a diferença matemática entre ter opções reais e não ter nenhuma. Sem capital,
Você é refém de tudo, é refém do seu salário. Perde o emprego e entra em pânico imediato. É refém da sua saúde. Uma doença te destrói financeiramente. É refém do seu chefe. Ele te trata mal e você aguenta porque precisa do dinheiro no dia 30. Não tem margem de manobra, não tem segurança. Vive na corda bamba e qualquer vento te derruba. Com capital tudo muda. Com capital você tem opções. Pode escolher um trabalho que realmente gosta porque não está desesperado. Pode investir em si mesmo, em capacitação, em uma mudança de carreira. Pode esperar o momento certo para fazer um movimento em vez de ser forçado a agir por desespero. Tem margem de segurança. Tem alavancagem. Tem liberdade. O Warren e eu aprendemos isso nos anos 50, não porque fôssemos especiais, porque observamos a matemática pura. Durante a crise de 2008, enquanto 95% dos investidores vendiam em pânico, nós compramos 5 bilhões de dólares em ações preferenciais do Goldman Sachs. Por que pudemos fazer isso? Porque tínhamos capital, porque tínhamos caixa esperando, porque não estávamos desesperados. 3 anos depois, esse investimento tinha nos pago 1,5 bilhão em dividendos e o valor das ações tinha dobrado. Ganhamos mais de 3 bilhões simplesmente porque tínhamos capital quando ninguém mais tinha. Essa é a diferença. Não inteligência superior, não informação privilegiada. Capital. E aqui está o ponto que ninguém quer ouvir porque destrói a narrativa confortante que a sociedade te vende. Não é questão de inteligência. Pessoas extremamente inteligentes morrem pobres todos os dias. Conseguem doutorados, leem livros complexos, têm conversas brilhantes e terminam a vida sem nada. Por quê? Porque inteligência não é o mesmo que racionalidade. Racionalidade é a capacidade de controlar impulsos, a capacidade de adiar gratificação, a capacidade de tomar decisões baseadas em matemática em vez de emoção. E isso não tem nada a ver com o QI. Tem a ver com disciplina. Tem a ver com conhecer seus próprios gatilhos psicológicos e lutar ativamente contra eles todos os dias. Porque o verdadeiro inimigo não é o sistema, não é seu salário baixo, não é o governo, não é a má sorte. O verdadeiro inimigo é você mesmo. São as tendências psicológicas previsíveis que destroem qualquer possibilidade de construir riqueza. Deixe-me dar exemplos concretos de como isso funciona. Primeiro viés: recompensa imediata versus poupança. Você recebe R$ 1.000 extras. Pode investi-los ou comprar algo agora. Seu cérebro grita, compra agora. Não se importa com o futuro, quer prazer imediato. E você cede repetidas vezes até que passam 10 anos, e você continua exatamente no mesmo lugar. Segundo viés: prova social. Vê seus amigos comprando carros novos, viajando para o exterior, vivendo em apartamentos caros. Sente pressão, sente que está ficando para trás. Então gasta dinheiro que não tem para manter o ritmo, financia o carro. Paga a viagem no cartão de crédito. Aluga um lugar que consome metade do seu salário. Tudo para não parecer inferior. E isso te destrói, matematicamente. Terceiro viés: inveja e comparação. Olha as redes sociais e se sente miserável. Parece que todos estão prosperando menos você. Tenta compensar gastando. Compra coisas para se sentir melhor. Busca validação externa através do consumo. E quanto mais faz isso, mais longe fica de qualquer possibilidade de liberdade financeira. Quarto viés: gratificação instantânea. Trabalhou a semana toda, está cansado, merece algo bom, certo? Então, pede comida cara pelo aplicativo, compra bebida importada, gasta sem pensar. E no final do mês, quando olha sua conta bancária, se pergunta onde foi o dinheiro. Foi para pequenos prazeres, que não deixaram absolutamente nada para trás. Quinto viés: medo de perder oportunidades. Vê uma ação subindo ou uma criptomoeda na moda. Todo mundo está comprando. Entra sem entender nada, só porque tem medo de ficar de fora.
ou vê o mercado caindo e vende tudo em pânico, realizando prejuízos. O medo te faz tomar as piores decisões possíveis, sempre no momento errado. Sexto viés: falsa autoridade. Olha um canal no YouTube onde alguém te promete ganhos rápidos, segue o conselho de um assessor que parece confiante, acredita em gurus que vendem cursos de dinheiro fácil e perde dinheiro porque delegou sua responsabilidade a alguém que não tem nenhum interesse no seu futuro. Sétimo viés: pânico em crises. Quando tudo está caindo, quando as notícias só falam de desastre, entra em modo sobrevivência, vende tudo, para de investir. Faz exatamente o oposto do que deveria fazer e perde a oportunidade de construir riqueza precisamente no momento em que ela é mais acessível. Oitavo viés: excesso de confiança. Tem alguns sucessos iniciais, ganha dinheiro em 2 ou 3 operações, começa a pensar que entende o jogo, aumenta o risco, aposta mais alto, e então perde tudo porque confundiu sorte com habilidade. Nono viés: confirmação. Acredita em algo, busca informação que confirma o que já pensa. Ignora tudo o que contradiz sua narrativa. Cerca-se de histórias isoladas que sustentam sua crença e toma decisões baseadas em ilusão, não em realidade. Décimo viés: estresse e decisões emocionais. Está passando por um momento difícil, ansioso, com medo, pressionado, e nesse estado toma decisões financeiras terríveis. Vende ativos bons, compra coisas desnecessárias. Busca alívio imediato em vez de pensar a longo prazo. 11º viés: compartimentação do dinheiro. Recebe um bônus no trabalho, recebe a restituição do imposto de renda. Chama isso de dinheiro extra. E porque é extra, sente que pode gastá-lo sem culpa. Não trata esse dinheiro com o mesmo respeito que trata seu salário regular. E ele desaparece sem deixar rastro. Todas estas tendências são previsíveis, ocorrem com todo mundo. Não são falhas de caráter, são parte da natureza humana. Mas a diferença entre quem constrói riqueza e quem não constrói está em reconhecer estas tendências e lutar ativamente contra elas cada dia. Então invertamos a pergunta. Em vez de perguntar como fico rico, perguntemos o que mantém as pessoas pobres. E a resposta é brutalmente simples: não adiar gratificação. Gastar para impressionar os outros, deixar que a emoção vença a matemática, seguir a manada, ceder a impulsos, buscar prazer imediato em vez de liberdade futura. Se você elimina estes comportamentos, automaticamente começa a construir riqueza. Não porque seja especial, não porque tenha um segredo mágico, simplesmente porque parou de se sabotar. A matemática da riqueza é brutalmente simples: gastar menos do que ganha, investir a diferença em ativos produtivos, deixar o tempo agir. Ponto. Não há segredo, não há fórmula mágica, não há atalho, é isso. Mas aqui está o problema. É simples, mas emocionalmente brutal, porque exige que vá contra todos os seus instintos, exige que ignore a pressão social. Exige que viva de uma maneira que a maioria das pessoas não entende e não respeita. E há outro detalhe que torna tudo mais difícil. Os juros compostos só funcionam se você tem capital. O problema não é a taxa de retorno. O problema é formar o capital inicial, porque nos primeiros anos os ganhos são microscópicos. Investe R$1.000, ganha 100 de retorno. Investe 2.000, ganha 200. Olha isso e pensa. Isso não está fazendo nenhuma diferença. E tem razão. No começo não faz diferença. Mas aqui está o segredo que 90% das pessoas nunca descobre. Abandonam antes do efeito aparecer. Não suportam a frustração de ver o dinheiro crescer lentamente. Querem resultados rápidos. Querem sentir que estão progredindo. E quando não sentem, abandonam. Voltam ao padrão de gastar tudo. E nunca saem desse lugar. Agora, deixe-me explicar um conceito ainda mais importante. A dívida é o oposto dos juros compostos. Se os juros compostos trabalham a seu favor quando investe,
A dívida trabalha contra você quando deve, e trabalha com exatamente a mesma força exponencial. Se está pagando juros de cartão de crédito ou cheque especial, está sendo destruído exponencialmente cada mês que passa. Investir enquanto tem dívida cara é uma ilusão matemática. É como tentar encher um balde que tem um furo no fundo. O dinheiro escapa mais rápido do que você pode colocar. Então, a primeira regra é: elimine dívidas antes de investir. Quite o cartão. Quite o financiamento. Pare de viver no vermelho. Só depois que estiver no zero, no ponto neutro, faz sentido começar a investir, porque só então seu dinheiro realmente trabalha para você em vez de trabalhar para o banco. E isso nos leva a um princípio fundamental que o Warren e eu seguimos desde 1959. Evitar a estupidez é mais importante do que ser brilhante. Você não precisa fazer escolhas geniais. Só precisa não fazer escolhas catastróficas. Não financie bens que depreciam, como carros e eletrônicos. Não opere como trader amador, achando que vai ganhar dinheiro especulando sem experiência. Não infle seu padrão de vida cada vez que recebe um aumento. Não entre em pânico e venda tudo quando o mercado cai. Se evitar estas 4 coisas, já está à frente da maioria. Porque a maioria não as evita, a maioria financia o carro novo. A maioria tenta lucrar operando na bolsa sem entender nada. A maioria aumenta o padrão de vida no mesmo ritmo do salário. A maioria vende tudo em pânico na primeira crise. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Disciplina é o verdadeiro diferencial. Não inteligência, não sorte, não oportunidade. Disciplina. A capacidade de viver abaixo dos seus meios durante anos, mesmo quando poderia gastar mais. A capacidade de continuar investindo mês após mês, mesmo quando o mercado está caindo. A capacidade de ignorar modas, dicas quentes e promessas de enriquecimento rápido. E isso é solitário, porque ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai te parabenizar por morar num apartamento simples quando poderia morar num lugar melhor. Ninguém vai te elogiar por dirigir um carro velho quando poderia comprar um novo. As pessoas vão te julgar. Vão achar que você é pão duro. Vão achar que não sabe aproveitar a vida. E você vai ter que suportar isso sozinho, sabendo que está fazendo a escolha certa, embora ninguém ao redor entenda. Mas há um momento em que tudo muda. Há um momento em que o sacrifício começa a ter sentido matemático visível. E esse momento acontece quando alcança os primeiros 100.000 investidos. Quando chega nesse número, algo interessante ocorre na sua cabeça. Começa a ver o dinheiro trabalhando para você de verdade. Se tem 100.000 investidos e ganha 10% ao ano, acabou de ganhar 10.000 sem trabalhar. 10.000. Isso é mais do que muitas pessoas economizam num ano inteiro trabalhando. E você ganhou só por ter paciência, só por ter disciplina, só por ter começado. E o segundo 100.000 chega mais rápido, porque agora tem 10.000 de rendimento ajudando. Continue investindo o que economiza, mas agora o dinheiro velho está gerando dinheiro novo. E esse dinheiro novo também é investido. E também gera mais dinheiro. E o ciclo acelera. O terceiro 100.000 chega ainda mais rápido. O quarto também. E quando chega a 500.000, a 1 milhão, o jogo mudou completamente. Agora está gerando renda passiva significativa. Agora tem liberdade real. Agora pode escolher trabalhar porque quer, não porque precisa. Mas aqui está o erro que muita gente comete neste ponto. Chegam aos primeiros 100.000 e comemoram inflando o estilo de vida, compram o carro que sempre quiseram, fazem a viagem dos sonhos, relaxam a disciplina e com isso destroem o compounding, quebram o ciclo, retrocedem. 100.000 não é o destino, 100.000 é o ponto de virada. É a prova de que pode fazer. Mas a verdadeira recompensa vem quando não comemora, quando acelera, quando usa a confiança que ganhou para investir ainda mais agressivamente, para economizar ainda mais, para manter o foco ainda mais forte.
Porque o mundo não é justo. O mundo é matemático. Esforço não garante recompensa. Pode trabalhar duro a vida toda e terminar sem nada. Mas se combinar capital com tempo, o resultado é previsível. Não importa o que sente, não importa se está motivado ou não, não importa se acredita ou não. A matemática funciona de qualquer forma. E isso é libertador, porque significa que não precisa ser especial, não precisa ter sorte, não precisa ser escolhido, só precisa seguir a matemática. Só precisa ser paciente, só precisa não se sabotar. Então deixe-me dar 3 regras finais que resolvem tudo. 3 regras que, se seguidas, te colocam no caminho certo independentemente de onde esteja hoje. Primeira regra: evite estupidez catastrófica. Não entre em dívidas caras, não faça apostas arriscadas com dinheiro que não pode perder. Não siga dicas de investimento de quem não tem nada a perder. Simplesmente evite as decisões que te jogam para trás de forma irreversível. Segunda regra: viva abaixo dos seus meios. Não gaste tudo o que ganha. Não aumente o padrão de vida na mesma velocidade do salário. Mantenha uma margem. Crie espaço para investir. Esse espaço é onde nasce a riqueza. Terceira regra: invista em ativos produtivos e espere. Não tente ganhar dinheiro rápido. Não tente adivinhar o momento certo. Não tente ser mais esperto que o mercado. Só coloque o dinheiro em ativos que geram valor ao longo do tempo e deixe o tempo fazer o trabalho. Ponto. 3 regras. Simples, nada complicado, nada secreto. Mas emocionalmente, brutalmente difícil de seguir, porque exige paciência, porque exige disciplina, porque exige que ignore o mundo inteiro gritando no seu ouvido para fazer o oposto. Mas se puder seguir estas 3 regras, vai chegar num lugar que a maioria nunca chega. Vai ter segurança, vai ter liberdade, vai ter opções, vai ter paz mental e, no final, essa é a verdadeira recompensa do capital. Não é o carro, não é a casa, não é o status. É a sensação de acordar sabendo que está seguro. É a sensação de poder dizer não a coisas que não quer fazer. É a sensação de ter tempo para pensar, para escolher, para viver conforme seus próprios termos. Riqueza é solitária. Riqueza é lenta. Riqueza não tem glamour, não tem fotos bonitas para postar, não tem história emocionante para contar. É só você sozinho, mês após mês, fazendo escolhas que ninguém vê, que ninguém valoriza, que ninguém aplaude. Mas quem vence é quem aguenta. Quem vence é quem escolhe gratificação adiada, em vez de prazer imediato. Quem vence é quem entende que a escolha não acontece uma vez. Acontece todo dia, cada vez que recebe o salário, cada vez que vê algo que quer comprar, cada vez que sente pressão para seguir o ritmo dos outros. E a pergunta que fica é: você está disposto a fazer essa escolha? Está disposto a trocar consumo agora por liberdade depois? Porque se estiver disposto, o caminho está claro. Se não estiver, tudo bem também. Mas entenda que a consequência é sua. O resultado é previsível. E daqui a 10, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e vai saber exatamente por que está onde está. A escolha é sua, sempre foi, e aqui está algo que ninguém te conta quando está começando este caminho. Os primeiros 100 mil não mudam sua vida externamente. Mudam algo muito mais profundo. Te mudam por dentro. Olha esse número na tela e algo se acomoda na sua mente. Percebe que é capaz, que tem controle, que pode construir algo do nada usando apenas disciplina e tempo. Essa transformação interna vale mais que o dinheiro em si, porque agora sabe como o jogo funciona, não precisa de mais motivação externa, não precisa de alguém te empurrando. Se tornou o tipo de pessoa que constrói riqueza. E isso ninguém pode te tirar. Mas falemos de algo que incomoda a todos nesta etapa inicial. A velocidade, porque no começo tudo parece extremamente lento. Economiza R$ 500 por mês. Em um ano tem 6 mil. Parece pouco, parece insignificante.
Olha ao redor e vê pessoas gastando 6.000 numa viagem de Réveillon e pensa, vale a pena isso? Vale. Mas não pelos 6.000, vale pelo hábito, vale pela mentalidade, vale porque está treinando o músculo da paciência, está ensinando ao seu cérebro que existe outro caminho. E quanto mais treina, mais fácil fica. Nos primeiros anos, está construindo o alicerce, e o alicerce é chato. O alicerce não aparece. Ninguém elogia o alicerce de um prédio, mas sem ele, nada se sustenta. Está cavando fundo, colocando estrutura, preparando o terreno, e sim, é frustrante. É invisível, é solitário. Mas há um momento, geralmente entre o terceiro e o quinto ano, em que percebe que algo mudou. Olha o saldo e vê um número que impressiona, não porque fez algo extraordinário, porque fez algo simples, repetidamente sem parar, sem hesitar, sem abandonar. E agora, o dinheiro está trabalhando. Acorda de manhã e está R$ 100 mais rico que ontem. Vai dormir e está R$ 200 mais rico que de manhã. Não porque trabalhou mais, não porque vendeu algo, simplesmente porque tem capital e o capital está gerando retorno. Essa sensação é viciante de uma maneira boa, porque te motiva a continuar. Te faz querer economizar mais, investir mais, acelerar mais. Começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Começa a pensar diferente sobre o dinheiro. Deixa de ver o salário como algo para gastar e começa a vê-lo como algo para converter em liberdade. Mas existe uma armadilha perigosa nesta etapa: a tentação de acelerar artificialmente. Vê o dinheiro crescendo e quer que cresça mais rápido. Então começa a assumir riscos que não deveria. Coloca dinheiro em coisas que não entende. Escuta alguém falar de um investimento que rendeu 50% em 6 meses e pensa, por que não faço isso? E aqui está o problema. Está confundindo crescimento sustentável com aposta. Crescimento sustentável é chato, é previsível, é seguro. Aposta é emocionante, é rápida e, na maioria dos casos, te joga para trás. Pense assim. Levou 5 anos para juntar 100.000. Coloca metade disso em algo arriscado porque alguém te convenceu de que era uma oportunidade única e perde. Agora está de volta aos 50.000. Acabou de perder 2 anos e meio de trabalho numa decisão emocional. Isso acontece o tempo todo. Pessoas que estão no caminho certo se sabotam porque ficam impacientes, porque querem pular etapas, porque acham que existe um atalho. E não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. O caminho é longo. O caminho é previsível. O caminho exige que continue fazendo as mesmas coisas certas, mês após mês, ano após ano, mesmo quando parece que nada está mudando. Especialmente quando parece que nada está mudando. Em 1956, comprei minha primeira casa. Paguei $31.500. Meus amigos acharam que paguei demais. O bairro não era o melhor. A casa precisava de reformas, mas os números funcionavam. Vivi lá 58 anos. 58 anos na mesma casa enquanto o mundo me dizia que devia melhorar, que devia mudar para algo maior, mais luxuoso, mais impressionante. Nunca fiz isso. Essa decisão de não inflar meu estilo de vida me poupou aproximadamente $3 milhões em custos de moradia durante minha vida. 3 milhões que foram investidos em vez de gastos. Esses 3 milhões, compostos a 9% ao ano durante 50 anos, tornaram-se 238 milhões. Uma casa modesta versus 238 milhões. Essa é a matemática de não impressionar ninguém. E falemos de outro aspecto que ninguém menciona: o isolamento. Porque quando decide viver de maneira diferente, automaticamente se separa da maioria. Seus amigos querem sair todo fim de semana. Diz não a maioria das vezes. Param de te ligar. Seus colegas de trabalho almoçam fora todo dia. Leva sua marmita. Fazem piada. Sua família não entende por que não compra um carro melhor, por que não viaja mais,
porque vive de maneira tão simples se tem um salário decente, e não consegue explicar, porque não vão entender. Não veem o que você vê. Não sentem a paz que sente quando olha o saldo crescendo. Não valorizam liberdade futura. Valorizam conforto imediato. E está tudo bem? Cada um faz suas escolhas, mas precisa estar preparado para isso. Precisa estar preparado para ser incompreendido, para ser julgado, para ser visto como estranho. Porque é estranho. Está fazendo algo que menos de 5% da população faz. Está nadando contra a corrente. E a corrente não aprecia isso. Mas aqui está o segredo que aprendi observando centenas de pessoas bem-sucedidas ao longo de 70 anos. Todos que construíram algo significativo passaram por isso. Todos que alcançaram liberdade financeira foram incompreendidos no começo. Todos que estão do outro lado do rio olham para trás e veem a solidão como parte essencial do processo, porque se fizesse o que todos fazem, teria o que todos têm. E a maioria não tem nada. A maioria vive endividada, estressada, presa em empregos que odeia, sem margem de segurança, sem opções reais. E você não quer isso. Então precisa aceitar o preço da diferença. E o preço não é só isolamento. O preço é também abrir mão de coisas que genuinamente quer. Quer viajar? Quer. Quer comer em restaurantes bons? Quer. Quer ter as coisas que seus amigos têm? Quer. E está abrindo mão disso temporariamente. Mas está abrindo mão. E dói. Não dói da maneira que dói perder alguém ou passar por uma crise. Mas dói de maneira silenciosa. Dói quando vê a foto de outros viajando e você está em casa. Dói quando poderia estar confortável, mas escolhe continuar apertado. Dói quando sente que está perdendo experiências. E aqui estava a verdade que ninguém te diz. Está perdendo algumas experiências, mas está ganhando algo muito maior. Está ganhando tempo, está ganhando liberdade. Está ganhando a capacidade de viver os próximos 30, 40, 50 anos da maneira que quiser, não da maneira que seja forçado. Porque a matemática é clara como a água. Se sacrifica 10 anos, ganha o resto da vida. Se não sacrifica nada, fica preso para sempre. Não é justo? Não. Mas é a realidade. E não pode mudar a realidade. Só pode escolher como responde a ela. Durante a crise de 2008 vi algo fascinante. 2 executivos trabalhando na mesma empresa, mesmo salário, $150.000 anuais cada. Um deles vivia o sonho americano completo. Casa grande com hipoteca alta, 2 carros novos financiados, férias na Europa todo ano, roupa de marca, restaurantes caros. Gastava 145 mil por ano, economizava 5 mil. O outro vivia num apartamento modesto, carro usado quitado, férias locais, roupa simples, comida feita em casa, gastava 70 mil por ano, economizava 80 mil. Quando veio a crise, ambos perderam os empregos. O primeiro entrou em pânico total. Não podia pagar a hipoteca. Não podia pagar os carros. Não tinha reservas. Teve que vender a casa com prejuízo, devolver os carros. Entrou em depressão. Levou 3 anos para se recuperar financeiramente. O segundo tinha $320 mil guardados após 4 anos. Quando perdeu o emprego, nem sentiu medo. Tinha margem para 4 anos sem trabalhar. Usou esse tempo para estudar, para mudar de carreira, para esperar a oportunidade certa. 2 anos depois encontrou um trabalho melhor que o anterior. E durante esses 2 anos, seus investimentos cresceram porque comprou quando todos vendiam. Mesmo ponto de partida. Decisões completamente diferentes. Resultados opostos. Um destruído. O outro prosperou. Não por sorte. Por escolhas diárias repetidas por anos. E agora deixe-me mostrar um cálculo que muda tudo. Um cálculo que a maioria nunca faz porque é incômodo. Vamos comparar 2 cenários durante 30 anos. Cenário A. Vive apertado. Economiza R$1.000 mensais. Investe num fundo de índice simples que dá 8% ao ano na média. Não toca nesse dinheiro nunca. Cenário B.
Vive confortável. Não economiza nada. Gasta tudo o que ganha todo mês. Após 30 anos, cenário A tem R$ 1.491.568. Cenário B tem zero. Mas aqui está a parte que ninguém calcula. A partir do 31º ano, cenário A começa a gerar R$ 119.325 anuais em rendimento sem tocar no principal. São R$ 9.944 mensais de renda passiva. Cenário B ainda tem zero e ainda precisa trabalhar para cobrir gastos. A diferença entre economizar R$ 1.000 mensais ou não economizar nada durante 30 anos é a diferença entre liberdade e escravidão, entre opções e desespero, entre paz e ansiedade. E tudo se resume a uma escolha simples repetida 360 vezes por ano durante 3 décadas. R$ 1.000 mensais não é uma fortuna. São aproximadamente R$ 33 diários. 2 refeições, fora a menos por semana. Um serviço de streaming cancelado. Café feito em casa em vez de comprado. Roupa comprada na promoção em vez de preço cheio. Pequenas decisões que parecem insignificantes no momento, mas compostas durante 30 anos, geram quase R$ 1,5 milhão. O Warren me disse algo em 1962 que nunca esqueci. Charlie, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Quando compra algo por R$ 100, não está gastando R$ 100, está gastando o tempo que levou para ganhar esses R$ 100. E mais importante, está gastando todo o dinheiro futuro que esses R$ 100 poderiam ter gerado se investidos. R$ 100 investidos a 8% por 30 anos tornam-se R$ 1.006. Significa que quando gasta R$ 100 em algo desnecessário hoje, realmente está gastando R$ 1.006 do seu futuro. Cada compra pequena tem um custo de oportunidade exponencial. E ninguém calcula isso. Ninguém para e pensa, este gasto de R$ 100 está me custando 1.000 no futuro? A maioria vê o preço nominal, R$ 100. Paga, esquece. Mas os números não esquecem. Os números continuam calculando no fundo, e 30 anos depois, você acorda se perguntando por que não tem nada. Em 1963, Warren e eu fomos almoçar. O almoço custou $4,50. O Warren pagou. Saímos do restaurante e ele disse, Charlie, esses $4,50 que acabei de gastar valerão $1.400 daqui a 30 anos se eu tivesse investido em vez de gastar. Estava fazendo o cálculo de custo de oportunidade de um almoço. A maioria acharia ridículo. Eu entendi que era esse pensamento que o tornaria imensamente rico. E se tornou a pessoa mais rica do mundo por um tempo. Não porque ganhava mais que outros, porque pensava diferente sobre cada real, via o valor futuro, não o valor presente. Via o custo de oportunidade, não só o preço nominal. E quando chega finalmente ao outro lado, quando tem capital suficiente para o retorno cobrir seus gastos básicos, algo mágico acontece. Acorda e percebe que trabalhar virou opcional. Pode continuar trabalhando porque gosta, ou pode parar, ou pode trabalhar menos, ou pode mudar de área sem medo. Essa liberdade não tem preço. Vale cada jantar que não foi, cada viagem que não fez, cada carro que não comprou. Porque agora tem algo que a maioria nunca terá. Tem tempo, tem paz, tem escolha, e isso separa quem constrói riqueza de quem só sonha com ela. Não é capacidade, não é oportunidade. É disposição para pagar o preço, disposição para aguentar a solidão, a incompreensão, a frustração, o sacrifício. Disposição para continuar quando tudo dentro de você grita para parar. Porque a única diferença entre você daqui a 10 anos tendo liberdade ou ainda preso é o que decide fazer hoje, agora, neste exato momento, e amanhã, e depois de amanhã, e todo dia nos próximos anos. A pergunta não é se você quer. Todo mundo quer. A pergunta é, está disposto?
Porque querer não resolve nada. Disposição resolve tudo. Vi milhares de pessoas inteligentes fracassarem nisso. Não por falta de capacidade. Por falta de disposição. Queriam os resultados, mas não queriam pagar o preço. Queriam a liberdade, mas não queriam o sacrifício. Queriam o destino, mas não queriam a viagem. E o universo não negocia. Ou paga o preço total, ou não obtém nada. Em 1965, fiz um exercício mental que mudou minha perspectiva. Calculei quantas horas da minha vida precisava trabalhar para comprar diferentes coisas. Um carro novo custava $6.000. Eu ganhava 20 por hora como advogado. Eram 300 horas de trabalho, 300 horas de vida trocadas por metal, que perderia valor todo ano. Fiz o segundo cálculo. Se investisse esses 6.000 a 8% em vez do carro, em 30 anos teria $60.379. O carro novo estava me custando 60 mil do meu futuro. Decidi dirigir meu carro velho por mais 10 anos. Essa decisão, multiplicada por dezenas de outras, me fez milionário. A maioria nunca faz esse cálculo. Vêem o preço no presente. R$ 30.000 por um carro parece razoável se tem renda. Não calculam o custo real. 30 mil investidos a 8% por 25 anos tornam-se 205.320. O carro de 30 mil custa 205 mil da liberdade futura e compra um novo a cada 5 anos. 5 carros em 25 anos. R$ 1.026.600 evaporados em depreciação e custo de oportunidade. 1 milhão que geraria 82 mil anuais de renda passiva no ano 26, mas não gera, porque virou metal enferrujado num ferro velho. E a sociedade te treina para não ver isso, te treina para pensar em parcelas, não em custo total. R$ 500 por mês parece manejável, mas 500 mensais por 5 anos são 30 mil. E 30 mil compostos são 205 mil. Te roubam 205 mil de liberdade futura e te fazem achar que só gasta 500 por mês. É engenharia social perfeita. O sistema financeiro inteiro é desenhado para você gastar mais e poupar menos. Propaganda em cada esquina. Financiamento fácil. Cartões empurrados na sua cara. Limites que aumentam sozinhos. Compre agora, pague depois. Zero de entrada. Tudo para te separar do seu dinheiro e te manter pagando juros por décadas. O Warren e eu observamos isso desde os anos 50. Vimos o consumismo virar a religião ocidental. Após a Segunda Guerra, a economia precisava que as pessoas gastassem. Desenharam um sistema para gastar ser fácil e poupar ser difícil. Inventaram o marketing moderno, a obsolescência programada, o crédito em massa. E funcionou. A taxa de poupança despencou. A dívida das famílias explodiu. Criaram gerações viciadas em consumo. Pessoas que medem seu valor pelo que possuem. Sentem que precisam do último lançamento. E as corporações enriquecem enquanto a classe média empobrece. Mas não é conspiração, são incentivos. Empresas querem vender, bancos querem emprestar, governos querem crescimento. Todos os incentivos estão alinhados para você gastar. A maioria segue sem questionar. Então, quando alguém decide sair do sistema, viver diferente, poupar agressivamente, o sistema empurra contra, não por conspiração ativa, simplesmente porque você vai contra a estrutura da economia moderna. E isso te faz estranho. A gente não entende por que você não participa, por que não gasta. Por que vive assim? Te julgam, te criticam, não por malícia, mas porque o que você faz questiona o que eles fazem. E ninguém quer ser questionado. Em 2001, vi jovens milionários perderem tudo no estouro das .com. Tinham fortunas em opções de ações e, em vez de vender e diversificar, mantiveram tudo. Por quê? Por medo de pagar imposto, por ego, por lealdade à empresa. Mantiveram. E as ações caíram 95%. Milhões viraram 50 mil. O trabalho evaporou porque não controlaram o ego.
Eu vendi nossas posições em tecnologia em 1999. Disseram que eu estava errado, que não entendia a nova economia. 2 anos depois, quando tudo ruiu, pararam de falar comigo. Não porque eu errei, porque eu acertei. E meu acerto tornava o erro deles insuportável. A maioria não lida bem com o sucesso alheio quando fracassa, especialmente se o sucesso veio de fazer o oposto da manada. É mais fácil evitar quem acertou do que encarar as próprias decisões ruins. E isso traz uma verdade incômoda sobre amizades e dinheiro. Muitas amizades são baseadas em consumo compartilhado, jantares, bares, compras, viagens. Toda amizade é gastar juntos. Quando para de fazer isso, as amizades somem, porque a estrutura era consumo. Sem isso, não sobra nada. Isso é solitário, especialmente nos 20 e 30 anos, quando seus pares estão no consumo máximo. Estão viajando, casando caro, comprando carros. E você mora simples, dirige carro velho, fica em casa. Não por não poder, por escolher não fazer. Entendeu algo que eles não entendem? Mas espere 20 anos. Nos seus 40 e 50, a situação inverte. Eles estão estressados, endividados, presos. Você está tranquilo, líquido, livre. Eles têm 20 anos de hipoteca. Você tem casa quitada e dinheiro investido. Eles não podem mudar de emprego. Você faz o que quer. A solidão dos 30 vira liberdade nos 40. A diversão dos 30 vira prisão nos 40. É a troca. 10 anos de sacrifício compram 50 de liberdade. 10 anos de viver como todos compram 50 de prisão. Não há meio termo. Tem que escolher. A maioria escolhe errado porque não vê 30 anos à frente, só vê este fim de semana. Não veem que daqui a 20 anos estarão presos enquanto você será livre. O cérebro humano é péssimo em avaliar trocas de longo prazo. Fizemos estudos sobre isso. R$ 100 hoje ou 120 daqui a um ano. A maioria pega o 100 hoje, mesmo que 20% de retorno seja imbatível. O presente tem peso desproporcional, e isso mata financeiramente. Em 1964, um amigo recusou um emprego que pagava 20% menos. A empresa era a Intel. Ofereciam opções de ações, ele olhou só o salário base. Eu prestei assessoria lá por quase nada, mas com opções. 10 anos depois, minhas opções valiam 8 milhões. O salário dele gerou 100 mil extras. Ele viu o presente, eu vi o futuro. Essa diferença de tempo valeu 7 milhões e 900 mil. Não fui mais inteligente. Treinei meu cérebro para pensar em valor futuro, não gratificação imediata. É uma habilidade, mas a maioria não desenvolve porque nunca pratica o cálculo de 30 anos. Nunca se pergunta, quanto valerá esta decisão em 3 décadas? Vi em centenas de pessoas bem-sucedidas. Todas têm horizonte de longo prazo. Não pensam neste trimestre. Pensam nesta década. Não otimizam para este ano. Otimizam para os próximos 20. Perguntam, que posição quero estar em 2045? E trabalham de trás para frente. Warren comprou a Berkshire em 1962. Era uma têxtil em declínio, negócio terrível, mas barata. Levou 20 anos para transformá-la. 20 anos de decisões pacientes, reinversão, espera. Em 1982, a ação valia $500. Hoje, mais de 700 mil. 1.400.000 vezes. Mas, se avaliasse em 1965, pareceria erro. Em 70, medíocre. Só em 50 anos a brilhantez fica óbvia. A maioria não espera 30 anos para saber se acertou. Quer validação agora. E essa necessidade de validação faz tomar decisões de curto prazo que destroem valor. Com o horizonte longo, crises viram chances. Em 2080, compramos bilhões em ações preferenciais, enquanto todos vendiam em pânico. Sabíamos que em 20 anos o sistema existiria, que as empresas sobreviveriam, que os preços normalizariam. Ganhamos 5 bilhões porque tínhamos capital e horizonte temporal.
O medo é um imposto que os pacientes cobram dos impacientes. E é lucrativo se estiver do lado certo. Mas a maioria não chega ao lado certo porque nunca forma o capital inicial. Os primeiros 100 mil decidem tudo. É a prova de que você controla impulsos, vive abaixo dos meios e mantém disciplina sem recompensa visível. A identidade muda. Deixa de ser quem tenta poupar para ser investidor. A identidade facilita o comportamento. Já não luta contra si mesmo. Age conforme quem você é agora. Cruzei essa linha em 1957. Tinha 33 anos. Tinha $120 mil. Olhei o número e pensei, vai funcionar. Só preciso não estragar. Manter o processo por 30 anos e terminarei rico. Foi o que aconteceu, mas não comemorei. Não mudei o estilo de vida. Entendi que 100 mil era o decolar do avião, mas estava a 3 metros do chão. Não era hora de celebrar, mas de acelerar. É onde 90% erram. Relaxam. Compram o carro melhor, aumentam o aluguel. Destroem o momentum. A matemática é brutal. 100 mil leva talvez 10 anos. Se mantiver a disciplina, o segundo 100 mil leva 4. Porque os 100 mil geram rendimento. O terceiro leva 3. O quarto leva 2. A aceleração é exponencial. Mas se no ano 10 você aumenta o gasto, reduz a taxa de poupança. O segundo 100 mil volta até levar 7 anos. No ano 30, em vez de 2 milhões, tem 600 mil. A comemoração no ano 10 te custou 1.400.000 no ano 30. R$ 30 por dia extras de gasto te custam 1.400.000 lá na frente. Ninguém faz esse cálculo. Em 1972, compramos a See's Candies por 25 milhões. Parecia caro. O Warren hesitou. Eu insisti. Via 30 anos à frente. Via uma marca amada que podia subir preços sem perder clientes. Pequenos aumentos compostos gerariam fluxos massivos. Acertei. A See's pagou 2 bilhões em dividendos, 80 vezes o capital. Mas em 1975, o retorno era modesto. Só em 50 anos, a magnitude fica clara. A maioria não opera assim. Quer saber se ganhou este trimestre, vende ganhadores cedo demais e segura perdedores demais. Vende a Coca-Cola porque dobrou. Não entendem que os melhores negócios não se vendem, mantêm por décadas, rendendo dividendos crescentes, crescendo em silêncio enquanto o mundo faz barulho. Compramos Coca em 1988 por 1 bilhão e 300 milhões. Hoje vale 25 bilhões. Ganhamos 740 milhões por ano só em dividendos. Recuperamos o investimento 5 vezes só em dividendos e ainda temos as ações. É a diferença entre trading e investimento. Trading é buscar ganhos rápidos. Investimento é comprar bons negócios e nunca vender. O trader ganha 20% e sai. O investidor ganha 20% e fica. 30 anos depois, o trader tem o capital inicial após custos e impostos. O investidor tem 20 vezes o capital. Exige paciência sobre-humana. Ver subir 150% e não vender. Ver cair 40% e não vender. Ignorar o barulho e manter. A maioria não consegue. Em março de 2020, 40% dos investidores individuais venderam tudo no fundo do poço. Realizaram prejuízos por dor psicológica. 3 meses depois, o mercado recuperou. 1 ano depois, estava no topo. Perderam a queda e o rebote. Pior decisão no pior momento. O cérebro em pânico desliga o racional. Só quer fugir da dor de ver o saldo cair. Materializam perda temporária em permanente. Nós fizemos o oposto. Compramos. 1 ano depois, lucro de 70%. Não fomos gênios. Tínhamos caixa, horizonte longo e disciplina. Isso não é gênio. É não fazer estupidez. Não entrar em pânico. Continuar comprando quando todos vendem. Simples, mas emocionalmente impossível para a maioria. 93% dos investidores ativos perdem para o índice em 20 anos.
Não controlam as emoções o suficiente. Compram na alta por medo de ficar de fora. Vendem na baixa por pânico. Fazem o oposto do que funciona. O índice é burro. Não tem emoção. Só mantém. E vence os profissionais. Elimina o fator humano e os custos de trading. Fica a matemática pura. $10.000 no S&P 500 em 1980 sem mexer seriam 900 mil hoje. 90 vezes o capital. Quem tentou fazer timing terminou com 6 vezes menos. O custo de tentar ser esperto foi $760 mil perdidos. Perdidos por não fazer nada, por tentar otimizar. Em investimento, a inação inteligente vence a ação inteligente. O tédio consistente vence a emoção esporádica. Investir deve ser como ver a tinta secar. Se quer emoção, vá ao cassino. Mas a maioria não tolera o tédio. Precisa agir, e a ação destrói retornos. Pessoas ativas são geralmente as mais pobres. Olham a conta 10 vezes ao dia. Têm opiniões sobre tudo. Terminam com menos que quem olha uma vez por ano. Cada ação é chance de erro. E erros custam caro. Em 1994, um trader me disse que fazia 500 operações por ano. Perguntei quantas agregavam valor real após custos e impostos. Ele admitiu que talvez 20. Perguntei, por que não faz só essas 20? Ele achou que eu era louco. O ego precisava de ação, o trabalho exigia atividade. Mas os retornos seriam melhores fazendo menos. É o problema da profissionalização. Se o salário depende de agir, você age. Mesmo que o certo seja o nada. Toda essa atividade gera custos para o cliente. O cliente estaria melhor num fundo passivo. A indústria extrai 2% ao ano em comissões e taxas. Parece pouco. Mas em 30 anos, 2% ao ano reduz seu saldo final em 45%. Quase metade do seu futuro vai para intermediários que não batem o índice. É aceito socialmente. Mas é um imposto de 45% na sua riqueza futura. Nós gerimos a Berkshire com 25 pessoas, 36 bilhões por funcionário, 100 analistas e gestores caros. A simplicidade vence. Mas não pode ser vendida. Não se cobra 2% para dizer não faça nada por 30 anos. Então criam complexidade artificial, produtos estruturados, estratégias exóticas. Vendem a ilusão de segredo para justificar a taxa. As pessoas compram porque querem o atalho. Não querem ouvir que é simples, mas lento. Querem emoção. E pagam com 45% da riqueza futura. Nas .com, fundos com nomes sofisticados captaram bilhões, cobraram taxas altas e perderam quase tudo. Gestores ganharam, investidores perderam. Hoje é cripto, NFT, o que for, novos nomes, mesma história, perseguindo rendimento rápido e pagando taxa. Investimento é comprar ativo que gera caixa. Especulação é esperar que outro pague mais. Coca-Cola gera lucro diário. Bitcoin é a esperança de alguém pagar mais amanhã. Não digo que especular não dê lucro. Pode dar, com sorte. Mas não é replicável nem sustentável por 40 anos. É jogo de azar. Riqueza real vem de ativos produtivos. Negócios, aluguéis, juros, ativos que produzem independentemente de compradores. O resto é aposta. Especulação da dopamina. Ver a cripto triplicar vicia mais que 8% ao ano no índice. O cérebro não aprecia crescimento constante. Atraímos-nos pela aposta, embora a matemática favoreça o investimento. Conheço quem ganhou milhões especulando. Sentiram-se gênios e perderam tudo no colapso seguinte porque não pararam. Confundiram sorte com habilidade. O segredo não é ganhar uma vez, é não perder depois. Converter ganho temporário em riqueza permanente. Exige parar. Dizer, chega, vou proteger, mas o ego quer mais. Em 2017, um jovem tinha 2 milhões em Bitcoin. Começou com 50 mil. Falei, venda, diversifique. Ele disse que ia a 100 mil. O Bitcoin caiu de 19 mil para 3 mil.
Seus 2 milhões viraram 300 mil. Ele não vendeu na queda, porque admitir o erro doía demais. Não vendem com prejuízo porque materializa o erro, seguram até o fundo. Perdem tudo e não têm capital para reinvestir no barato. A matemática da perda é brutal. Perdeu 50%, precisa ganhar 100% para voltar ao zero. Perdeu 90%, precisa ganhar 900%. Perdas grandes são irrecuperáveis. Por isso a regra 1, nunca perca dinheiro. Regra 2, nunca esqueça a regra 1. Proteger capital é mais importante que maximizar ganho. Evitando perdas grandes, os juros compostos te fazem rico. Se sofre perdas catastróficas, nem retornos altos te salvam. Ganhar 10% todo ano por 30 anos dá 17 vezes o capital. Ganhar 20% por 28 anos, mas perder 50% em 2 anos, dá só 4 vezes. Perdas destroem o compounding. A estratégia ótima é minimizar a probabilidade de perda catastrófica com retornos razoáveis. Diversificação, nada de apostas concentradas, caixa para chances, nada de alavancagem. Ser chato e conservador. A maioria não consegue porque chato não emociona. Mas chato funciona. Em 1956, comecei um fundo com 305 mil dólares. Sem alavancagem, sem apostas únicas. 14 anos depois, valia 100 milhões. 30% ao ano sendo chato, comprando o que ninguém queria, esperando. Matemática pura, trabalhando em silêncio. Riqueza não vem de ser brilhante. Vem de não ser estúpido por muito tempo. Evitar erros grandes enquanto o tempo trabalha. A cultura celebra o gênio, não a consistência. Celebram o trader que ganhou 500% num ano, não o investidor que ganhou 10% por 40 anos. Mas o segundo termina com mais dinheiro e menos estresse. O trader tem história dramática, o investidor não tem história. Comprou o índice em 85. Ponto. Ninguém quer ouvir isso, embora funcione. A mídia financeira precisa de audiência. A audiência quer entretenimento. Promovem histórias emocionantes. O cara que ficou rico na aposta. Nunca mostram os 98% que tentaram e perderam. Só o 2% que teve sorte. Isso distorce a percepção da construção da riqueza. Se fossem honestos, mostrariam as centenas de perdedores para cada ganhador de aposta. Mas não vende. Fazem parecer impossível perder quando é o mais provável. Nas .com, um apresentador era o guru. Recomendações subiam. Parecia gênio. Quando estourou, quase tudo perdeu 90%. Milhões perderam economias. Ele nunca se desculpou, só mudou de assunto. E continuam assistindo, porque tem memória curta e esperança eterna. Outra tendência, esperança. Achar que desta vez será diferente, que achou o atalho. Esperança sem base na realidade é veneno. Esperança não é estratégia. Estratégia é plano matemático executado com disciplina, dando tempo ao compounding. Esperança é satisfatória emocionalmente. Disciplina é neutra ou dolorosa. Gravitamos para a esperança. Vendedores de sonhos exploram isso. Cursos de riqueza rápida exploram isso. Prometem resultado rápido com pouco esforço, e as pessoas compram porque querem acreditar. Nunca vendi esperança. No fundo dizia, tentarei bons retornos, mas alguns anos perderemos. Não esperem milagres, esperem consistência. Isso afastava muitos, mas os que ficavam entendiam o jogo. Entreguei quase 30% ao ano por 14 anos, sob promessa, sobre entrega. Fechei o fundo em 1975 por falta de chances a preços razoáveis. Falei aos sócios, não vejo como lucrar agora, devolverei o capital. Não entenderam. Por que parar se ganhavam? Porque eu sabia que continuar levaria a perdas. Proteger era mais importante que taxas. 2 anos depois, o mercado caiu 48%. Os otimistas viram as carteiras destruídas.
Eu devolvi o capital no topo. Salvei a riqueza deles. Poucos agradeceram. A maioria buscou o próximo que prometia ganhos altos. É a diferença do gestor que se importa com o cliente versus o que se importa com a taxa. O da taxa nunca fecha o fundo. Sempre acha o que fazer para justificar a taxa. O outro diz a verdade. Não há chances. Guardem o caixa. Extremamente raro porque os incentivos estão do outro lado. Princípio que aprendi jovem. Nunca aceite conselho financeiro de quem ganha dinheiro te dando o conselho. O assessor ganha a comissão do fundo. O corretor ganha da venda. O banco ganha do juro. Incentivos para o que os beneficia, não você. Conselhos confiáveis vêm de quem não ganha nada com sua decisão. Ou melhor, aprenda os princípios. Gaste menos que ganha. Invista em diversificados de baixo custo. Deixe o tempo agir. Não entre em pânico, não especule. Não precisa pagar 2% ao ano para ouvir isso. A indústria criou a ilusão de complexidade, que precisa de expertise especial. Engenharia social. Criam o problema, vendem a solução. Fazem parecer assustador para cobrar para navegar. Estaria melhor sozinho num fundo de índice. Vi isso por 70 anos. A indústria extraindo da classe média enquanto promete ajudar. Perverso, mas legal. Continua porque não entendem matemática composta para ver que são esquilmados. 2% não parece muito, mas em 500 mil são 10 mil por ano. 30 anos, 300 mil em taxas. O custo real, esses 10 mil investidos, seriam 1.200.000 em 30 anos. Pagar 2% te custa 1.200.000 do futuro. Ninguém te explica isso. Transparência é terrível. Custos enterrados em prospectos longos. O investidor não vê quanto paga, acha que está tudo bem porque cresce, não vê que teria 40% a mais se evitasse as taxas. Dizem que agregam valor com gestão ativa, mas os dados mostram 93% perdem para o índice em 20 anos. Não agregam, subtraem valor, mas cobram como essenciais. É homeopatia financeira. Cobram por algo que não funciona, mas pagam porque a ilusão de controle é melhor que admitir que ninguém prevê o futuro. Os primeiros 100 mil são o rito de passagem. Prova que resiste à pressão do sistema feito para extrair seu dinheiro. Resiste à propaganda, à pressão social, ao seu cérebro querendo gastar. Chegou aos 100 mil, provou ser mais forte que tudo isso. Essa força vale mais que o dinheiro, é a habilidade transferível, controle, visão de longo prazo. Ignorar ruído serve para tudo. Relações, carreira, saúde, disciplina financeira, treina disciplina geral. Preditor mais forte de sucesso. Estudo do Marshmallow. Crianças que esperaram 15 minutos para ganhar o segundo tiveram vidas melhores em tudo 40 anos depois. Gratificação adiada prevê sucesso melhor que inteligência ou classe social. É treinável, não é inato. Cada vez que resiste à compra, treina o músculo. Cada vez que investe, fortalece, fica mais fácil. Os primeiros 3 anos são os mais difíceis. O músculo é fraco. Todo mês dói. Mas no ano 5 algo muda, vira automático, vira sua identidade. Já não é esforço. Aos 100 mil, a identidade é cimento. Você é investidor. A decisão flui de quem você é agora. Mas o perigo, a tentação de relaxar. Achar que merece recompensa. Se ceder, destrói o momentum. 100 mil é o começo. A matemática fica interessante agora. 100 mil em 8 anos de sacrifício. Se mantiver, o segundo 100 mil vem em 4 anos. Compounding acelerou. Em 8 anos, tem 323 mil. Em 24 anos, 644 mil. Aceleração exponencial. Se no ano 10 você aumenta o gasto, reduz a taxa. O segundo 100 mil leva 7 anos. No ano 30, tem 600 mil em vez de 2 milhões. Gastar R$ 30 extras por dia te custou 1.400.000. Ninguém vai te aplaudir. Vão te achar estranho. Por que vive simples se tem dinheiro?
Eles otimizam para impressionar hoje. Você otimiza para a liberdade em 20 anos. Jogos incompatíveis. Vidas incompatíveis. Não precisa que entendam. Siga o plano. Em 20 anos, quando tiver 1,5 milhão gerando renda e eles tiverem dívida e emprego que odeiam, a validação virá. De você mesmo. Acordar livre. Saber que fez as escolhas certas quando importava. Warren perguntou o que era mais importante, ser rico ou livre. É a mesma coisa. Rico sem liberdade não é riqueza. Ser livre sem dinheiro é ilusão. Qualquer crise te escraviza. Riqueza real é capital suficiente e vida simples para os ativos cobrirem as necessidades. Liberdade real. Exige paciência para construir e disciplina para não inflar. Muitos têm um, não o outro. Alguns poupam, mas inflam o gasto. Estão presos igual. Outros vivem simples, mas gastam em pequenos prazeres e nunca formam capital. Precisa dos dois, capital crescendo, gastos estáveis. A brecha entre o que tem e o que precisa é onde vive a liberdade. Quando chega lá, o trabalho vira opcional. Tudo melhora. Trabalha melhor por não estar desesperado, negocia melhor, dorme melhor. Vale cada sacrifício, cada marmita, cada carro velho. Tem escolha real. Tempo real, liberdade real. Mas não é caminho reto. Série de decisões binárias por décadas. Todo dia escolhe consumo agora ou liberdade depois. A maioria escolhe errado, não por burrice, porque o certo não parece certo na hora, parece privação. Só em 20 anos vê que não perdeu nada e ganhou tudo. Qual a alternativa? Viver preso por 50 anos é fácil? Estresse mensal por contas é fácil? Chefe ruim por precisar do salário é fácil? Não. É outro tipo de dificuldade. Sem opções. Com medo. Não é escolha entre difícil e fácil. É entre dois tipos de difícil. O difícil do sacrifício que leva à liberdade. Ou o difícil da escravidão de vida inteira. Ambos doem. Um dói 10 anos e vira paz. O outro dói 50 e nunca acaba. Escolha óbvia. Mas a maioria não vê. Vê a dor de poupar hoje, não vê a dor de não ter amanhã. A dor futura é invisível até você estar preso. Aos 25 anos, gastar dá prazer. Aos 45, com zero de economia, a dor aparece. Tarde demais. O tempo perdido não volta. O tempo é o recurso escasso, não o dinheiro. 40 anos de carreira. Se desperdiça 20 gastando, só sobram 20. E 20 anos sem capital inicial não te levam ao mesmo lugar, nem perto. 1.000 mensais dos 25 aos 65 dão 2.300.000. Quem começa aos 45 e guarda o dobro por mês, termina com menos de 1 milhão. Menos da metade investindo mais dinheiro, mas com menos tempo de compounding. 1.400.000 a menos. Imposto da procrastinação. Não pode comprar de volta. O tempo passou. A pergunta é, começa hoje ou continua adiando? Cada mês adiado é dinheiro que nunca existirá. Em 1973, aconselhei um jovem, viva com 20.000, invista 10.000 por ano e em 30 anos terá liberdade. Ele achou 30 anos uma eternidade. Em 2010, aos 65, ele ainda trabalhava. Queria ter ouvido o conselho, ganhou bem, mas gastou tudo. Agora trabalhava até os 70 ou mais. Os 30 anos passaram igual. A diferença foi gastar em vez de investir. Estava preso. Sabia que teve a chance e escolheu não agir. É a conversa que mais tive. Pessoas de 60 anos desejando ter começado antes. Nunca ouvi alguém desejar ter poupado menos e gasto mais. Porque, no final, as experiências compradas com dinheiro que viraria liberdade não valeram a pena. O jantar esquecido, o carro de 3 meses de emoção. Nada importa. O que importa são as opções. Tempo, paz. Só vende capital. Não há atalho. A matemática não discrimina. Não importa quem você é. Se investe por 30 anos, terá capital.
Senão, não terá. Previsível e justo. Suas ações determinam o resultado, não suas desculpas. Aqui estamos. Mostrei a matemática, os vieses, como o sistema te extrai. Mostrei porque os primeiros 100 mil são a barreira. Mostrei o que fazer. Gastar menos, investir em diversificados, não ter pânico, dar tempo. Simples, mas brutalmente difícil por ir contra seus instintos. Tem escolha binária. Começa hoje ou nunca começa. Se a resposta for mês que vem ou quando ganhar mais, já sei seu futuro. Vai continuar adiando. Em 20 anos estará igual, mas mais velho e sem tempo. A prova é abrir a conta hoje, configurar a transferência hoje, cortar o gasto hoje. Hoje é o único tempo que existe. Amanhã é ilusão para procrastinar. Não quero te convencer. Não ganho nada com isso. Aos 99 anos já fiz minha riqueza e vivi minha vida. Digo porque é verdade. Observei por 70 anos o que funciona. Sei que a maioria vai ignorar. Vai achar desculpa. Tudo bem. Não todos têm que ser livres, mas não finja que não soube. Não finja que não sabia o que fazer. Tive a mesma informação que quem começou. A diferença foi a escolha. Escolha, liberdade ou conforto. Longo prazo ou curto. Matemática ou emoção. Disciplina ou impulso. Escolha e viva as consequências. Ninguém mais vai sofrer ou desfrutar por você. Só você, olhando para trás e perguntando o que fez. Escolheu ser livre ou ser confortável? Não pode ter ambos. Quanto antes aceitar, antes começa a construir a vida que quer, em vez da vida que desenharam para você. Os primeiros 100 mil estão lá, só para quem quer pagar o preço. Você é um deles?